Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e gostaria de deixar uma mensagem que Deus coloca no meu coração. Em Atos capítulo 19, no versículo de número 2, onde diz que Paulo vai viajar e chega até Éfeso e acha ali alguns discípulos. E ele diz a eles, no versículo 2: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Em Atos 19, versículo 2. Queridos e amados irmãos, essa pergunta do apóstolo Paulo, a qual fez aqueles discípulos, eu quero fazer a você, que se diz ser cristão, amar a Deus, ter Jesus no seu coração, ser discípulo da palavra de Deus, ser discípulo de Cristo. Se você já recebeu o Espírito Santo na sua vida, se você já foi revestido, cheio, batizado no Espírito, pelo Espírito de Deus, se você já recebeu a graça do Espírito Santo em sua vida, a presença gloriosa da terceira pessoa da Trindade no seu coração. Porque nesse texto que lemos acontece um grande avivamento na cidade de Éfeso, mas esse aconteceu pela presença, pela unção, pela atuação, movimentação, unção, despertamento ocasionado pelo Espírito Santo na vida de homens de Deus santos. Então, queridos, nós precisamos do Espírito Santo. As igrejas estão cheias, mas estão minguando. O poder de Deus não tem mais se manifestado. Já não vemos mais batismos com o Espírito Santo. As curas divinas, os avivamentos, conversões de multidões, de verdade, a doutrina bíblica sendo pregada, os cultos de orações são os que menos vêm pessoas. Os crentes já não querem mais orar, já não querem mais ir nos cultos de ensino bíblico. Já estão acomodados e nós precisamos urgentemente do Espírito Santo para conduzir-nos à santificação, ao aperfeiçoamento, ao crescimento espiritual. Porque nenhum deles ousaram pregar sem antes serem cheios do Espírito Santo. E muitas das vezes nós estamos agindo na força da carne, na força do homem, e não na força e no poder, na unção e atuação do Espírito Santo de Deus. Se o meu ministério, se o teu ministério for meramente um ministério teológico, um ministério de conhecimento somente, um ministério de filosofar somente, um ministério de intelectualidade somente, você não terá poder nem autoridade espiritual. Porque nós precisamos do Espírito Santo. E o profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar boas novas. É claro que este versículo cumpriu-se em Cristo, potencialmente. Mas eu creio no meu coração que é uma promessa para nós também. Pois no profeta Joel está escrito que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro disse em Atos que essa promessa é para todos quanto Deus chamar. A promessa do Espírito Santo. Então nós precisamos, Jesus disse em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até mesmo os confins da terra. Jesus também disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos. João batizava com água, mas aquele que veio depois de João Batista, Jesus Cristo, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos desse revestimento, dessa presença. Nós precisamos não nos embriagar mais com o vinho da contenda, com o vinho do mundanismo, com o vinho do entretenimento, mas precisamos nos encher do Santo Espírito de Deus, nos encher da presença de Deus, buscar o enchimento do Senhor Jesus. Assim como em Éfeso houve um grande avivamento, através da presença marcante, atual e verídica e constante do Espírito Santo na vida de Paulo e dos discípulos que receberam, nós também precisamos. Se Paulo te encontrasse hoje, ele te faria a mesma pergunta que fez aqueles 12 varões: se você já recebeu o Espírito Santo quando creu.
pois Paulo sabia da importância, da suma importância da presença de Deus, do Espírito Santo sobre a vida, o ministério e as palavras dele, para que houvesse o poder, a manifestação e os prodígios que Deus, na sua soberania, resolveu fazer pelo poder do Espírito na vida do cristão totalmente entregue a Ele. Deus quer nos levantar, Deus quer nos encher do seu Espírito Santo. Quando Moisés foi repartir a sua unção, Deus mandou ele subir ao monte para repartir a sua unção, a presença do Espírito com os anciãos de Israel. 2 ficaram de fora, Eldad e Medad é o nome desses 2 cidadãos. E quando o Espírito veio sobre eles, só que eles estavam fora e começaram a profetizar. Josué mandou eles parar e chegou até Moisés e disse: Moisés, manda que eles parem, eles estão profetizando, eles estão escandalizando lá fora. E Moisés disse a Josué: Josué, tu tens ciúmes por mim? Ora, que todo Israel fosse cheio do Espírito, tivesse o Espírito Santo e fosse profeta. Que todo Israel. O desejo de Moisés era esse. O desejo de Deus também é esse, meus irmãos. Que todo o seu povo seja cheio, tenha a plenitude da sua presença, do seu Espírito, da sua presença, seja profeta, seja homem e mulher de Deus, seja avivalista do Senhor, seja cheio da presença de Deus, dos frutos do Espírito Santo, do amor de Deus em seus corações, dos dons do Espírito Santo, seja cheio da capacitação de Deus para cumprir a obra do Senhor, para evangelização das pessoas. Busque isso, ser cheio do Espírito, a presença do Espírito em sua vida, porque a Bíblia diz: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então peça a Deus, clame, busque até que Deus derrame água sobre você, derrame o seu Espírito sobre a sua vida, para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta simples palavra, mas profunda, Senhor, e pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo venha habitar em nosso ser, venha habitar em nosso coração, para a glória e honra do teu nome. Eu peço isso, Senhor Jesus, e te agradeço. Amém.